Olá, meus queridos irmãos, paz e graça a todos. Eu sou Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre, de volta aqui a segunda correção de vídeos, correção de ensinos do canal Yahushua Reina para Sempre. Convido a todos os irmãos para estar assistindo uma série de vídeos que nós iremos, pela vontade do Pai, aqui começar, dar início. Filhos de Deus espirituais e filhos de Deus carnais. Vai ser uma série de entendimento, de conhecimento da Bíblia, do mundo antes do dilúvio ou pré-diluviano. Quero já agradecer a todos os irmãos inscritos nesse canal. Um abraço a todos, que hoje o Altíssimo sempre venha te abençoar espiritualmente, mas que essa paz de Deus, que o reino de Deus se manifeste dentro das suas vidas, dentro dos seus corações. Meus queridos irmãos, nós continuaremos aqui passando conhecimento através das Escrituras, passando o conhecimento da Bíblia, a Bíblia já totalmente interpretada, totalmente inspirada por Deus. E quero orientar os irmãos para que os irmãos tomem cuidado, porque houve uma mistura dentro desses ensinamentos. Estão dizendo que nós não estamos mais vivendo na graça, que nós também não estamos mais no reino de Deus. Nós estamos aqui, que Jesus não teve significância, não fez nada por nós. Muitas vezes eu ensinava assim, porque eu ia lá no ensinamento do canal A, do canal B, e depois pegava aquilo e trazia para o canal. Mas não é assim. Eu aprendi que não é tudo que a gente ouve e vê que a gente tem que acreditar e repetir. Nós repete-se a verdade do perfeito ensinamento. E é isto que o canal Yahushua Reina para Sempre está continuamente fazendo agora. Nesse momento aqui no vídeo, corrigindo ensinamentos equivocados do canal. Quando eu falo ensinamentos errados, eu ensino o meu canal também. E também quero dizer aos irmãos, cuidado com o ceticismo, com o merticismo. Merticismo é o que, Fernando? Merticismo é uma mistura entre sal e açúcar, entre óleo e água. Então, fica tudo com gosto estranho. E isto que está acontecendo aí, no meio daqueles que dizem que pregam a graça. Estão pregando a graça, estão dizendo que não estão vivendo mais a graça. Estão pregando em Yahushua de Nazaré, dizendo que aquele homem não existe mais, que o nome dele não tem mais poder. Estão dizendo que tudo foi a natureza humana e eliminou das Escrituras aquilo que Yahushua fez no passado no mundo da lei, expulsando demônios. Dizem que tudo é carne, é loucura. Estão ensinando que o Apocalipse disse: aquele que é justo continua fazendo justiça, aquele que é sujo continua se sujando, aquele que é limpo continua se limpando, se santificando. E que os filhos da perdição continuou com o general Tito, porque ele foi o filho da perdição, de Tessalonicenses capítulo 2. E que os filhos da perdição estão no mundo. Aqueles vindos de Deus, os espíritos que participam de carne e sangue, estão ensinando aí, que são chamados escolhidos, eleitos e eleitas. A eleição, o
calvinismo no meio da graça, o ensinamento de João Calvino. Estão acreditando mais no ensinamento de João Calvino, acreditam mais naquilo que João Calvino ensinou nos seus dias, que ele entendeu equivocadamente que Deus escolheu os espíritos lá no céu, no lugar invisível, e veio participar de carne e sangue. E essa carne que esse espírito está participando é uma carne boazinha, que faz tudo de bom, que é santa, que é isso, que é aquilo. E que esse santinho, esse espírito escolhido por Deus, é um Deus bipolar. Que um Deus que não é o da Bíblia. O Deus de João Calvino não é o da Bíblia, que ele pensou, que ele criou em sua cabeça. E que diz que tem eleitos e não eleitos. Eleitos para cá, eleitos para lá. Parece até uma gicana, né? Eleitos para cá, eleitos para lá. Estão tratando Deus, não é o Deus, esse Deus que eles estão ensinando não é o da Bíblia, meu amado. Eu entrei em canais aí, tem um canal aí que eu comentei. Enquanto mais eles buscam contradições, erros, eles vão se confundir, porque eles vão procurar erros na história. A história não tem erro. A história já aconteceu. A história é genuína. A história é verdadeira. A história diz que existiu um ser espiritual. Existiu. Existiu ou não existiu? Existiu. A história diz. Não é o copista quem escreveu no grego, quem escreveu no aramaico. Existiu o ser espiritual, Fernando. A história diz que existiu. De Adão até o juízo. A história diz que a alma foi purificada, foi dada uma nova alma ao homem. E a história diz que sim. A história diz que Jerusalém foi destruída? Sim. A história diz que existiu um inferno espiritual? A história diz que sim. Então, eu entrei e comentei porque o abençoado parece que não gosta dos gregos. Tudo é escritura grega. O Novo Testamento, as cartas paulinas, tudo é ensinamento grego, deuses da Grécia. Enquanto vocês procuram erros na Bíblia, inspirada por Deus, vocês não vão encontrar, porque na história está a perfeição de Deus, e na perfeição de Deus está a história de Deus, está a história da humanidade, meus amados. E se misturaram. Se misturaram com os ateus. Os irmãos em graça saíram do sistema chamado religioso. Pregam, bate na mesma tecla do sistema, do dízimo, da oferta, dos líderes religiosos, do cristianismo, dos cultos litúrgicos, mas se tornaram piores. Eu não vim aqui para o canal para ficar batendo essa tecla contra os irmãos evangélicos, o sistema evangélico. Eu vim aqui, meus irmãos, para ter um confronto doutrinário, para refutar esses ensinamentos, tanto lá no sistema, tanto em graça, que diz que é em graça, e ceticismo, ateísmo. Esses irmãos que saíram do sistema e abriu canais sem graça, estão ensinando o ateísmo. Estão chamando Jesus de mentiroso. Estão dizendo que o juízo não aconteceu, que vai acontecer. Estão dizendo que Jesus ainda vai voltar, porque se existe filho da perdição, Jesus vai voltar. Estão dizendo que o espírito não morre, o homem era sem espírito, foi feito somente pó, era um boneco que só tinha pó da terra.
Não dá, meu irmão. Estão dizendo que o nome de Jesus não tem mais poder, não tem eficácia. Estão dizendo que Jesus não existe mais. Misturaram tudo. Ficou pior do que o sistema. E os irmãos estão ali comentando, olha o eleito de Deus, eleito de Deus. Os irmãos estão perdendo a fé. O nome de Jesus não é Jesus. Ali tudo era carne. Rejeita o ser espiritual que nós ensina. Eu, o canal Luzes da Graça, o canal Yahushua, que existiu, que foi destruído no juízo, que tudo era carne que fazia, natureza humana. E eu venho aqui, meus irmãos, com humildade, corrigir os ensinos equivocados da minha parte. Eu já tenho várias séries, a série do Apocalipse agora está revelado. Não quero dizer que tudo que está lá está certo, tudo é verdade, não é. Isso não é verdade da minha parte. Tem coisas que eu estou equivocado, tem vídeos que eu estou equivocado, mas eu vou evoluindo espiritualmente, acertando. E agora é o segundo ponto, que é o segundo ensino que eu quero estar consertando, que eu falei lá naquela série, que o dilúvio foi local ou mundial. Eu já corrigi e falei que foi mundial, que eu tinha falado que foi local, territorial. Eu acertei e falei que foi mundial, que aconteceu naquela única terra que até então chamava Pagéia. E a Pagéia era um único local, capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, capítulo 1, versículo 9. E apareça a porção seca. Um lugar, apareça um lugar seco. E esse lugar, no meu entendimento, eu, Fernando Pereira Batista, na minha opinião, acredito, tenho certeza que era o lugar hoje chamado África. Porque nesse lugar estava tudo perto. A Síria, Babilônia, Egito. O Egito era a própria África. E eu fiz a correção, tive humildade e corrigi. E vou corrigir o segundo ensino antes de começar a série Filhos Espirituais e Canais. Eu falei de Gênesis capítulo 6, que eram os descendentes de Sete. Vamos ver aqui. Vou ser rápido aqui nas minhas palavras. Capítulo 6 de Gênesis, a correção do segundo ensino. Quem eram os filhos de Deus? Eram os anjos? Eram os humanos? E aí, Fernando, porque você ensinou no vídeo o dilúvio foi local mundial, que era os descendentes de Sete. Eles estão com essa conjectura, ensinando aí isso, teólogo moderno, mas vamos fazer essa correção. Gênesis capítulo 6, versículo de número 2, diz assim: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Versículo 13: então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. 120 anos. Deus disse 120 anos por quê? Porque nesses 120 anos ia acontecer o dilúvio. Então, toda aquela humanidade, ele fala de carne, aqui ele está falando de carne, está falando de humanos. Sim, correto. Ele está falando de carne.
humanos que ia viver até o dilúvio, 120 anos que aconteceu o dilúvio. Quando nós entramos aqui no versículo 2 com a letra F minúsculo, mostrando filhos de Deus, eu ensinei, meus irmãos, que essa palavra Elohim ou Elohim é uma palavra indígena, próxima do hebraico, porque o hebraico se perdeu com o tempo. Eu ensinei e coloquei vídeos, foi difícil bastante para fazer isso, comparando a palavra Elohim, tive que editar vídeos, fazer vídeos, colocar as letras, significado de Elohim. E eu coloquei lá que tem vários significados Elohim. Se refere primeiro a anjos, depois eu coloquei segundo se refere a humanos, terceiro a um Deus falso, essa palavra é Elohim, filho de Elohim, a um Deus falso, e quarto a filho de homens de autoridades, filhos de juízes, homens poderosos da terra. E eu cheguei numa conclusão entre filhos de Elohim, que eram anjos, humanos, ou um Deus falso, ou filhos de autoridade, de juízes poderosos, homens de fama. Eu coloquei que aqui estava mostrando que eram os filhos das autoridades, os filhos dos juízes. Eram homens, autoridade, era juiz naquele tempo, que eram considerados poderosos, homens de fama, valente. E eu disse que essa descendência daqueles homens, desse acontecimento antes do dilúvio, eram os homens de fama, eram os filhos, eram os juízes daquela terra. Que as mulheres, aqueles juízes, falando assim, eram descendentes que veio de Caim. Eu ensinei que eles veio de Caim, aqueles juízes eram poderosos. E que os filhos de Deus vendo, os filhos de Elohim vendo aquelas mulheres formosas, belas, bonitas, escolheram, tomaram para si de todas quanto quiseram. Eu disse que os filhos ali eram os descendentes de Sete, que ficou no lugar de Abel morto, assassinado pelo seu irmão Caim. Você está entendendo, amado, a correção do ensino? Nós arrumamos. E eu conversando com o nosso querido irmão Paulo, dialogando, um diálogo saudável, espiritual, eu mostrei a ele, mandei áudio por mensagem, ele mandou escrito e eu fui entendendo. Estava já lendo PDFs do livro de Enoque, vendo as evidências do mundo passado, do Antigo Egito, a pirâmides de Gessé, de Geer, em outras palavras, vendo os Cironades, os Quinorates chamados, vendo os Sumérios, as histórias, e vendo a história de Gênesis, e vendo a história de Noé, vendo a história de Enoque, o livro que foi banido pelos judeus, que está lá na Etiópia, que eles têm o livro como sagrado, que a revelação de Enoque não foi uma fantasia, mas foi uma visão que Deus deu a ele, porque ele viveu, ele esteve nesse tempo, ele presenciou os fatos, e revelado para ele foi. E Judas cita ele, Judas lia ele, o livro dele. Judas, não Iscariotes, da carta.
E ele fala de 200 anjos. Fala dos nomes de Iamiasa, Samiasa, Iazazel, português Brasil, que comandava esses anjos. Isso é muito relevante. Ele fala da aparência física de Adão, fala da aparência física de Eva, porque ele esteve próximo daquele tempo no mundo pré-diluviano. Diz que Adão tinha uma estatura maior, as suas genéticas eram genéticas. Deus fez Adão a sua imagem e semelhança, no entendimento perfeito. Mas Adão tinha um corpo maior. A sua genética, Deus fez ele assim. Era um gigante, muito alto, perfeito, com corpo, mas um corpo sem a condenação do pecado. Os irmãos estão entendendo? Eva, ele diz que era um homem que tinha uma cor avermelhada, mais para branca, enquanto Eva, a mãe dos viventes, Yavar, ela era uma mulher linda, uma mulher chamada no gigantismo, uma mulher negra, bonita, formosa. E o livro de Noé disse que os descendentes de Adão, Caim, Sete, os descendentes dos filhos de Adão e Eva, filhos e filhos e filhos e filhos, puxavam mais os traços de Eva. E Noé, o livro de Noé fala que não existia homens da cor de Adão, avermelhado para branco, mas era tudo da cor da sua mãe. Isso é maravilhoso. Isso é ocultado de nós, foi ocultado. E a série vai vir mostrando a vocês, meus irmãos, não perca. Eu vou falar a vocês coisas espetaculares e fantásticas. Filhos espirituais e filhos carnais. O livro de Noé disse que Noé é o homem que vai nascer parecido na aparência física com o seu pai Adão. Isso é espetacular, preste atenção. Eu vou deixar isso para a série, mas eu estou corrigindo um vídeo aqui. Ensino. E eu disse que, capítulo 6, eu entendi que eram os descendentes de Sete. Por quê, Fernando? Explica aí. Eu li e disse porque os gigantes eles já existiam antes dos filhos de Deus coabitarem, se relacionarem com as filhas dos homens. Essa palavra homens, preste atenção, marca aí, meus irmãos, palavra homens, ela significa NS no final. NS no final. Ela dá uns significados, ela dá significado de feminino e masculino. Preste atenção. Homens, ela tem um significado no português Brasil, e isso está no original também, para os irmãos entenderem. Tem um significado de mulheres e homens, feminino e masculino. Tem os significados dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos de Noé e Eva. Homens humanos. Preste atenção, meu amado. Filhos com F minúsculo, não é maiúsculo. Mostrando que eram seres angelicais,
que eles não eram no céu invisível, eles não eram anja ou anjo, feminino, masculino, mas mostra que quando eles passavam para o plano físico, preste atenção, quando eles passavam para esse plano físico palpável, os anjos tomaram a forma de Adão. Tomaram a forma de Adão antes do pecado. Adão antes do pecado era perfeito, tinha espírito, tinha um corpo. Não era sem espírito, viu, irmãos em graça? Era um ser iluminado. Então, quando eles passavam para o plano físico, eles se tornavam com aquele corpo antes do pecado de Adão. Isso é maravilhoso. Tem ensinamentos aí ensinando que eles já vieram do lugar invisível do céu, o El, já assexuado, feminino, masculino. Isso não é verdade, isso é mentira, isso é equívoco. Isso é mitologia judaica. A mitologia, né, que eu acreditava, que eu ensinava, da mulher que foi criada com Adão, da primeira mulher, antes de Eva, da Lilith. Isso é mitologia judaica, criação judaica. Só existiu os dois e acabou. É a Bíblia que diz, é os apócrifos que diz, o livro de Enoque diz também que eram os dois. Então, a imagem de Adão, aquele homem com a imagem de Deus perfeito, eles tomaram a forma de Adão antes do pecado, na imagem adâmica, a Diana. E agora eles passam aqui ter sexo, o sexo de Adão. E eles coabitam com as mulheres. Têm relação com as mulheres. Com os descendentes de Caim e os descendentes de Sete. As descendentes de Caim e as descendentes de Sete. É isso que eu corrijo aos irmãos aqui nesse momento. Essa correção de ensino. E a partir daquele momento tem filhos e filhas com elas que passam a nascer, ter seus filhos também gigantes. Porque eles tinham a imagem de Adão. Se eles tinham a imagem de Adão, Adão já era o gigantismo, mas Eva, Sete, Caim, e eles também tinham a imagem de Adão, então seus filhos daqueles anjos gerados, nascidos, falando assim, nascidos, seriam também gigantes. Por isso que Gênesis 6 diz: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Olha, parece que eles vieram com sexos. Não, porque eles tomaram a imagem do plano físico de Adão, meu irmão. Então disse o Senhor, não. Olha só como isso é interessante. Aí o versículo 4 que eu li. Havia naqueles dias gigantes na terra. Havia naqueles dias gigantes na terra. Versículo 4 do capítulo 6. Já havia gigantes. Eram os descendentes de Sete e Caim. Eles eram gigantes mesmo. Não adianta, irmãos, refutar o que nós estamos ensinando. Pode refutar o Fernando. Os descendentes de Eva e Adão eram gigantes. Tinham uma genética gigante. Havia naquele dia gigante na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, e estes eram valentes que houve na antiguidade, os homens de fama.
Então, eles se tornaram, junto com as filhas dos homens, com as filhas de Eva e Adão, tornaram homens mais valentes. Estes aí é que queriam dominar o mundo pré-diluviano, chamado Anunnaki, por Enoque, chamado Anunnakis. Eu não estou espiritualizando. É isso, meus irmãos. Ali não eram os descendentes de Sete mesmo. Corrija o meu ensino. Era os anjos, na imagem adiana, adâmica. O irmão Paulo disse muito bem, ensinam aí que o espírito do homem, Adão, não pecou. Quem pecou foi a natureza humana. Mas não é verdade. Diz muito bem, irmão Paulo. Se Adão e Eva eles eram perfeitos espirituais, por eles ser perfeitos espirituais, eles pecaram. Pecaram ou não pecaram? Passaram do limite, desobedeceram? Claro. Quem pecou? Os seus espíritos. O espírito de Adão e Eva pecou na sua perfeição. Então, não foi a natureza humana. Se o espírito de Adão pecou, como disse o irmão Paulo, é verdade, eu aprendi isso com ele, se o espírito de Adão pecou, como que os anjos também na sua perfeição não poderiam ter pecado? Claro que pecaram, meu irmão. É claro, é óbvio. No plano físico, pecaram. Só não houve rebelião no céu. Nunca haverá pecado no céu, rebelião, o anjo, Lúcifer, Zamiasa. Não, foi tudo aqui na terra. Entre o céu e a terra, terra e céu, foi na terra. Então, o livro de Enoque foi banido desonestamente. Foi tirado, arrancado pelos judeus sionistas de 1948. Os etíopes não largam o livro de Enoque porque eles sabem que é verdade. Apócrifos ocultos, tirados. E eles dizem que eram os juízes, que eram os homens, que eram os descendentes de Sete. Porque Jesus disse lá em Mateus 22 que os anjos não casam nem dão casamento, mas ali está falando Jesus da ressurreição, do casamento, da ressurreição, do dia da ressurreição. Ele está dizendo que no plano espiritual eles não têm sexo. Viu, irmão, que está ensinando aí que eles vieram a sexo, eles tinham sexo sim, que era anja e anjo. Mentira. No plano espiritual, como Jesus afirmou nas suas palavras, que nós não chamamos ele aqui de mentiroso, nós afirmamos que ele é verdadeiro, porque tem muitos chamando ele de mentiroso aí. Casam, então casamento, no plano o quê? Espiritual. Mas no plano físico, eles pecaram. Deu uma puladinha um vídeo, mas voltamos aqui. No plano físico, da mesma forma que Adão escolheu, desejou ser físico, eles também foram. Diz Enoque, 200 anjos, comandado por Samiás Azazel, que foram preservados, guardados para o juízo no ano 70. Não só esses, mas aquele ser espiritual que os irmãos em graça diz que era a natureza adâmica, só era carne, não era nem carne, era só cabelo, né? Que eles ensinam que era só cabelo, que não tinha ser espiritual, né? Aquele ser espiritual, na metáfora, a serpente, que a serpente era a natureza humana, que era o próprio Adão. Adão era a serpente, que coisa,
Que coisa, meu irmão, acerta isso. Vocês estão errados. Então, eu corrijo meu ensino. Que Adão e Eva foram feitos perfeitos, com direito de escolher, não com livre-arbítrio. E eles escolheram ser físicos. Os anjos que pecaram, indo após outra carne. Agora eu entendi, irmão Paulo. Eu lia isso de uma forma literal. Escolher a natureza humana, aonde seria alimentada pelo ser criado na perfeição. O avesso de Deus, o ser espiritual que existiu foi o avesso de Deus. O Espírito de Deus que estava perfeito em Adão e Eva se tornou avesso através da ira do próprio Deus. Você está entendendo, amado? Foi isso que eu aprendi com o irmão Paulo. Enquanto eles não entenderem isso, eles vão dizer que é só humano, que é só carne, que é só homem, que é a natureza humana, que Adão foi criado somente com a natureza natural, enquanto Eva com as duas naturezas, a espiritual e a carnal. Isso tudo é balela. Os dois foram criados perfeitos e na sua perfeição criaram o avesso. O que é o avesso? Um espírito que se opôs e contra Deus, avesso de Deus, oposição a Deus. Isso não é difícil a entender. Então, eu vou entrar com a série Filhos Espirituais e Carnais e vamos se aprofundar nesse ensinamento, mostrar o que aconteceu através dos livros banidos, um pouco do livro do mundo pré-diluviano até Noé. E que realmente esse mundo ocultado de nós através dos livros, porque eles ocultaram, meus irmãos. O livro de Enoque era para estar aqui. Era para estar aqui no chamado Canon, que eles deram o nome. Então nós vamos aqui para o perfeito entendimento, dizendo que o espírito do homem pecou. Como o irmão Paulo está ensinando, o irmão pode estar indo lá no canal Luzes da Graça. Enquanto eles não entenderem que o desejo do espírito é a manifestação da alma, que da alma passa para o corpo, eles não entenderão. O espírito, como o irmão Paulo ensina, tem o desejo. E o desejo é transferido, é manifestado para a alma. E a alma para o corpo. Por isso, Adão pecou. Pecou aonde? No seu espírito. Perfeito. Isso é claro. Você está entendendo? Isso é claro. Assim foram os anjos também. Por isso que agora eu corrijo aos irmãos, peço perdão aos irmãos, desculpa aos irmãos, que aqui os filhos de Deus, versículo 2, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens, os descendentes de Caim, os descendentes de Sem, os filhos de Adão e Eva, todos os filhos, porque eram muitos e muitos e muitos, era uma civilização, era muita gente aqui. Os filhos de Deus viram as filhas dos homens que eram formosas, pegaram muito, tomaram para si mulheres todas que escolheram e se relacionaram com ela, porque naqueles dias já havia gigantes, já havia os descendentes de Adão. Adão era um ser enorme. Ah, Fernando, isso aí é um filme. Não, meu irmão, eu estou falando do mundo antediluviano, não estou falando do mundo pós-diluviano. Eu não estou falando somente da Bíblia canônica, eu estou falando do livro apócrifo.
Se você entende que isso aqui está bom para você, amém, assim seja, fica com a sua fé, meu irmão. Mas você ainda não tem entendimento pleno. Por isso que eu fui enganado, fui instruído a ensinar que eram os descendentes de Sete, porque ainda não tinha um conhecimento pleno. Eu não tinha os livros banidos, eu não tinha o conhecimento do irmão Paulo, que tem passado para nós aqui para o canal Yahushua Reina para Sempre. Eu não tinha um conhecimento do livro de Noé. Eu não tinha um conhecimento pleno do livro de 1 Adão e Eva, de Macabeus. Então, termina essa fala. Que os filhos de Deus não eram juízes que estavam lá. Que os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos juízes. Mas eram os próprios anjos. Perfeitos. Na imagem adâmica. Que escolheram ser físicos. Escolheram ser igual a Adão. Adão era um querube. Eu termino agora. Adão era um querube. O espírito do querube estava sobre ele. Ele foi o Lúcifer que a igreja, o sistema ensina que é o anjo Lúcifer que rebelou contra Deus. Ele tinha o espírito do querube. O querube escolheu ser terreno, escolheu ser Adão, escolheu pecar, escolheu a terra física e entregou o seu reino que ele tinha para o avesso de Deus, o ser Satanás que existiu de Adão até o juízo. Voltarei, não percam, meus irmãos, vai ser maravilhoso. O canal Yahushua Reina para Sempre tem muitas coisas boas vindo aí, espirituais, maravilhosa. Eu estou só apenas na introdução, fazendo correções de ensino, mas tem muitas coisas. Depois eu vou estar contando meu testemunho, falando aquilo que o Pai fez em minha vida, para fortalecer as suas fé, que está aí no misticismo, no ateísmo, nos céticos, ensinando nas plataformas digitais, aqui, em outros canais abertos, que a Bíblia não é verdadeira, que Deus não existe. Você vai ver que Ele é maravilhoso e que Ele é Pai amoroso e que a história dele é mais do que verdadeira, é genuína. E que isso escrito aqui em pergaminhos, em penas, em tinta de sangue, eu não sei, em papiros, traduzido pela Sociedade Bíblica Brasileira, copistas gregas, aramaica, hebraica, que for, inglês, português. Isso é homens que escreveu, mas a história a Deus é verdadeira. E aí eles falam, prova que é verdadeira. Então, a história, provo. Eu sou a prova. Você é a prova. Agora eu pergunto a vocês, irmãos ateus, céticos, irmãos em graça que estão aí também misturados no meio disso aí tudo, é mistura. Prova que a história narrada aqui, as banidas, traga uma prova e mostra para nós que Deus não existe, que Deus não existe. Traz uma prova e mostra. Vocês aí que andam aí ensinando os professores do YouTube, né? Buscando erro em Deus. Tô indo. Os anjos se relacionaram com as mulheres.
as filhas, os descendentes de Sete e Caim, de Adão e Eva, e foram reservados para o juízo. Judas completa isso. Aonde muitos não aceitarão, não importa, o problema é seu, meu irmão, se você aceitar ou não. Fique com aquilo que você acredite, mas que a Bíblia é verdadeira e o entendimento correto é esse, não há outro. Tantos irmãos em graça ensinando isso aí, que eu já vi, mas fique com o seu ensinamento e nós ficamos com o nosso aqui e passamos o entendimento perfeito, mostrando biblicamente que esses filhos aqui eram aqueles que Enoque disse, 200 comandados. E que Judas diz, que escreve de Enoque, diz, eles foram após outra carne. Foram reservados para o ano 70. Eu vou ter que ler. Rapidinho aqui, meus irmãos, para terminar já essa pérola. Eu lia isso aqui também, vou corrigir. Eu lia de uma forma literal, dizendo que era homens. Mas eu corrijo. Estamos aqui para corrigir nossos erros e ser perfeito no entendimento. Não tem problema, irmão. Não tem problema se muitos não vão aceitar, ou muitos vão sair do canal, ou vão entrar. Não tem problema. O importante é o ensinamento perfeito. É isso que o Pai nos colocou aqui. É para isso que o Pai nos colocou aqui. Não é para ter visualizações, não é para ter monetizações, não é para ser conhecido, mais um pregador da graça, do Evangelho da Graça conhecido. Não, eu quero fazer a vontade do Pai. É isso que eu quero. É isso que Ele nos colocou aqui. É isso que Ele fez com nós no passado e continua fazendo. Eu vou terminar agora. Judas. Não tem capítulos. Aliás, todo livro chamado canônico não tem capítulos. Foi colocado para ajudar pela Sociedade Bíblica Brasileira, mas são um rolo. É um rolo de livros escritos. Tá bom, meus irmãos? Eu termino com Judas agora, confirmando Gênesis capítulo de número 6. Olha só. Ele diz: mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, está falando de juízo, está lembrando, tirado da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Versículo 6. E os anjos que não guardaram o seu principado, não guardaram o seu estado espiritual. É assim, meus irmãos, é assim que está escrito, o seu principado. Mas deixaram a sua própria habitação, escolheram a terra, o físico, o que é carnal. Escolheram o que é carnal. Não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria, o quê? Invisível, espiritual, a sua habitação. Reservou Deus, reservou a escuridão em prisões eternas até ao dia, até o juízo daquele grande dia que foi o juízo de Deus sobre os seres espirituais. Você está entendendo, amado? Assim como Sodoma e Gomorra e a cidade de circunvizinhança, que havendo se entregue à fornicação como aqueles, e indo após outra carne,
foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Ele está dando um exemplo que existia o fogo físico e existia o fogo eterno. Viu, irmãos em graça? O fogo espiritual. Que o ser espiritual foi condenado no juízo, foi eliminado. Que também estes anjos que deixou o lugar espiritual, a perfeição deles, eles sofreram a sua punição no juízo. Porque a punição ali, o juízo de Deus foi para a alma adâmica, pecado adâmico, alma invisível, foi para a alma. Enquanto o físico destruído, quem destruiu foi o ser espiritual. Não foi Deus, foi o ser espiritual. Um juízo físico do ser espiritual e um juízo espiritual de Deus, que caiu sobre os anjos e a alma adâmica que não existe mais. Oh, maravilha! Que ensinamento é esse, Fernando? Eu nunca vi isto, eu nunca vi esse ensinamento. Meu irmão. Enquanto vocês ficarem com esse negócio de eleitos e não eleitos, eleitos e não eleitos, você é escolhido, você é condenado, você é filho da perdição, Adão não tinha espírito, e é isso, a natureza adâmica, a serpente, vocês não entenderão. Vamos buscar conhecimento perfeito, irmão. É Deus que é nós assim. Nós somos filhos de Deus agora. Nós recebemos a alma nova, recebemos o Espírito vivificante. Ele diz, e Deus aperfeiçoará, o apóstolo Paulo, os seus espíritos. Aperfeiçoou. Como que os homens estavam condenados, Fernando, se Adão não tinha espírito? Estavam eles condenados, todos as suas filhas de Adão e Eva vieram até o juízo com uma condenação no espírito, meu irmão. Oh, maravilha! A ofensa estava sobre o espírito. Isso é maravilhoso. Mas foi tirado. A genética espiritual de Adão foi tirada. Somos todo perfeito. Podemos ter problemas genéticos carnais, da carne, osso, sangue, mas a genética espiritual de Adão foi tirada. Por isso que quando olhamos para uma criança com problemas genéticos, olhamos para uma pessoa adulta, criança, animal, que for, até os animais pregadores em graça, até eles com espírito animais, do animal, espírito animais, estão todos perfeitos. Imagine nós, filhos e filhas de Deus. Esse é Yahushua, esse é o Jesus, esse é o Deus das Escrituras. Tô indo. Paz e graça a todos. Obrigado. Fica a minha correção. Os anjos eram os filhos de Deus e não os descendentes de Sete, de Adão e Eva e de Caim. Tô indo. Paz.